Olá! Hoje eu estou muito contente de receber para o nosso café o Leonardo Teixeira. O Léo é um investidor anjo profissional. Ele já tem no portfólio dele mais de 20 investidas, além de ser membro do Conselho da Anjos do Brasil e diretor da Insper Angel. Léo, obrigada. Estou muito feliz mesmo de ter você aqui para bater um papo e acho que você tem tanta experiência e tanto para contribuir com todo mundo. É um prazer dividir um pouquinho da experiência que eu acumulei ao longo desses 5 anos com vocês. Então eu vou tentar responder aí tudo que eu sei. Se eu puder falar um pouquinho da Pri, do trabalho dela, realmente um trabalho fenomenal, acima da média. Então eu gosto muito do trabalho dela, recomendo sem sombra de dúvida para você, investidor. Achei legal que você falou, são 5 anos de investimento anjo. Como você vê a trajetória desse tipo de mercado e desse tipo de investimento desde então? Hoje em dia, empreendedorismo, startups, investir como anjo em empresas de tecnologia é algo corriqueiro. Na minha época de faculdade, quando eu estava formando, eu nem pensava, para ser honesto. Que nem faz tanto tempo assim. Que bom, você está sendo muito generosa. Mas realmente não era uma possibilidade. Eu pensava em consultoria, engenharia ou bancos, né? Acabei indo para banco. Me lembro que um amigo só na minha turma da Poli que quis empreender e não era nada tecnológico naquela época. Hoje em dia parece ser uma real alternativa de vida para muitos jovens e mesmo para pessoas mais maduras, né? Que ou chegaram naquele momento de reavaliar o ciclo de vida delas, o ciclo profissional, querem tomar esse risco e querem botar para trabalhar todo esse conhecimento e algum capital acumulado, ou então, como eu falei, para os jovens que realmente consideram essa como uma via possível. E é mesmo, né? À medida que você tem mais investidores anjo, fica mais comum e mais possível levantar algum capital para começar uma empreitada, acaba sendo uma via possível. E quando você foi montar seu portfólio, Léo, o que você considerou importante? Então, misturar segmentos, misturar cidades. Legal. Qual é o tipo de concentração que você pensou no seu portfólio? Foi um pouco reativa à construção do portfólio, reativa a oportunidades que eu julgava serem oportunidades boas. Então não é que a priori eu pensei que era uma concentração regional, assim um assado, que é uma pergunta típica, faz parte de um desenho de um fundo de investimentos, por exemplo. Mas de fato comigo aconteceu de uma outra forma, quer dizer, eu sempre busquei investir em bons times fundadores, né, em startups que eu acreditava que esses times tinham alguma vantagem competitiva, mas sem a necessidade de me focar num segmento ou em outro, né. É interessante porque o investimento anjo tende a ser um fenômeno um pouco mais regional do que outros investimentos, sobretudo quando você está em cheques de fundo, tá, em tamanho de fundo. Uma das lógicas de você investir como anjo é você acrescentar valor para aquela empresa e muito mais valor, inclusive, pelas suas conexões, pelo seu conhecimento específico, do que o dinheiro por si, né? Então vamos falar que o dinheiro é commodity e você aporta 1 de dinheiro, mas você aporta 3 em conexões, expertise, estratégia. Que é o smart money. Que é o smart, do smart money, exatamente. Então, a menos que você me diga que você tem grandes conexões e fortes conexões em outro país, né? Eu me perguntaria por que investir como anjo numa startup num país X, né? Se eu não tenho essas conexões. Então acaba sendo uma coisa que você faz muito num raio de onde você reside, de onde você desenvolveu boa parte da sua vida profissional. Então eu sou investidor, quero buscar uma startup. Qual deveria ser o primeiro passo? Me junto a um grupo? Sim. Ou o que você sentiu de diferença nessa sua trajetória que acha que agregou bastante para o investimento? Essa foi uma coisa que eu fiz, eu acho que acertadamente desde o começo, tá? Então eu busquei uma rede de anjos para integrar e para tentar absorver conhecimento, melhores práticas e fazer esse jumpstart aí da minha carreira como investidor anjo de uma forma mais inteligente. E na época, de fato, a única rede que faria sentido eu me associar foi a Anjos do Brasil, tá? Porque então você começa a conviver com outros investidores que já fizeram mais investimentos, que têm informação para dividir contigo, né? Tem um delta ali de conhecimento que é transferido. Então você se salva de algumas ciladas, você aprende a enxergar com o framework mental correto uma oportunidade, ao invés de se basear em conhecimentos talvez que sejam válidos para uma análise de empresa madura, mas que são muitas vezes, na maioria das vezes, super questionáveis para uma startup. E se a gente pensar em tempo de investimento, né, o que você considera que um anjo tem que ter em mente quando ele aporta os recursos dele? E qual é o tempo que ele deveria se programar para esperar receber alguma coisa, obviamente considerando todo o risco da operação? De novo aí, puxando talvez estatísticas aí mundiais, né, ou recomendações de alocação de melhores práticas. É recomendado investir até 10% do seu patrimônio de investimento, não mais do que isso. Porque, de fato, essas startups carregam um alto risco. Então, você tem a real chance de errar em muitas delas e perder todo o capital investido. Portanto,
alguma coisa entre 5 a 10% seria um intervalo correto de alocação. O que você olha no empreendedor? O empreendedor que vem buscar, que quer o seu smart money, que vem buscar investimento. O critério mais importante de análise é a qualidade do time empreendedor, né, do time fundador. Você vai entender se é um time complementar, se é um time que já trabalha junto, ou já trabalhou junto no passado, portanto se conhece bem e, portanto, traz dentro desse grupo fundador uma estabilidade, uma confiança recíproca importante, né? Sem ser taxativo e, claro, trazendo sempre a noção de que existem exceções à regra. Mas se esses fundadores vieram de boas escolas, ou passaram por boas empresas, ou fizeram estudos, estudaram depois da sua graduação, tudo isso conta, né? Porque vai dizer de onde aquela pessoa vem, né? E a capacidade dela da resolução de problemas. Exato, e são de certa forma validações também que você tem sobre a capacidade, né, daquele time de empreender. Eu acho que um outro quesito importante na avaliação dos founders é se eles são fundadores de primeira viagem, né? Ou se tiveram outras experiências de empreendedorismo no passado, e aí talvez, claro, se já tiveram sucesso, criaram empresas e venderam empresas, excelente. É um track record, quer dizer, um histórico muito positivo. Depois a gente analisa, por exemplo, se esse time fundador tem condição realmente de tocar aquela empresa por X número de meses, entendeu? É bem nítido, é time, é empreendedor, você aposta que aquela pessoa vai gerar resultado naquele business, não é nem tão a ideia, mas desde que ela seja escalável e que faça sentido e que você veja mercado para aquilo. Se você, como investidor anjo, vai construir e o correto seria que você construísse um portfólio de empresas, tá? Você vai ter uma certa taxa de mortandade no seu portfólio. Algumas empresas realmente não vão vingar. Então você tem que sempre tentar investir em empresas que possam realmente se tornar grandes empresas naqueles mercados onde elas estão entrando. Mas esse mercado precisa ser grande o suficiente para que essa empresa possa ser uma empresa de 200 milhões de reais de valor, de 300, de 500 milhões de reais, tá? Quanto maior for esse potencial, esse teto, quanto mais alto for esse teto, melhor é. Porque se ela for aquela que cresce mesmo e que deu certo no seu portfólio, ela vai gerar valor suficiente para pagar todos aqueles erros de investimentos que você fez, tá? Critérios de análise são time, tamanho de mercado, diferencial tecnológico, a competição, por que essa empresa tem um diferencial competitivo, como ela constrói barreiras de entrada, se aquele funding que os anjos estão dando vai ser suficiente para galgar o próximo funding. Então, assim, 9 casos em 10, talvez 8 em 10, essas empresas de software vão precisar de outras rodadas de investimento para continuarem esse crescimento acelerado, né? E até eu achei interessante que é o quanto de dinheiro o empreendedor está captando. Tem que fazer sentido para o business. Ele tem que te dizer para onde vai aquele dinheiro, o que aquele dinheiro vai gerar. Exatamente. E quanto tempo vai durar. Léo, obrigada por participar, obrigada por contribuir. Eu acho que o mercado ainda deve evoluir muito nos próximos anos. A gente segue acompanhando, segue bastante ativo nesse ecossistema, mas obrigada de coração.